Conheci um gerente de departamento de um grupo empresarial através de um encontro arranjado. Em menos de 2 meses, casamos de forma relâmpago. Na noite do casamento, ele recebeu uma ligação da empresa e saiu apressado. No início, eu respeitava muito o trabalho dele, afinal, em lugares como Kyoto, a pressão profissional é enorme. Qualquer descuido e você é eliminado. Mas, aos poucos, ele nem se lembrava mais que tinha um marido como eu. Durante uma briga, pediu o divórcio. Jian Feng parou na porta do café e conferiu o endereço no celular várias vezes. Nos seus 26 anos de vida, nunca imaginou que chegaria ao ponto de participar de encontros arranjados. Especialmente quando não lhe faltava dinheiro. Acordava naturalmente todos os dias, jogava videogame e bebia um pouco com os amigos. Ao pensar em se casar e ter que cuidar de filhos todos os dias, sentia um certo receio, mas mais do que isso, preocupação. Preocupação se conseguiria assumir as responsabilidades de marido e de pai. Jian Feng balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Melhor focar no presente primeiro. Jian Feng suspirou, empurrou a porta e entrou. O ambiente da cafeteria era agradável, com poucos clientes. Jian Feng olhou ao redor e logo a viu trabalhando perto da janela, pois só na cadeira em frente a ela não havia ninguém. Ela vestia um terno elegante de executiva e disse. Ele colocou o cardápio na minha frente. Um cappuccino, por favor. Lin Qingyin ergueu o pulso, olhou para o relógio e disse, meu intervalo é de apenas 1 hora, então não vou rodeios. Já sei o básico sobre você. Teve um bom desempenho na escola, geralmente estava na lista de bolsistas. Depois de se formar, fundou uma empresa, que mais tarde vendeu. Não tem vícios, nem casos amorosos. Tem algo que queira saber sobre mim? O tom dela era um pouco frio, quase como se estivesse no escritório. No momento, não. Então você não sabe nada. Vou me apresentar de forma simples. Trabalho em uma empresa estatal, como gerente do departamento técnico. Não tenho vícios nem aquela história de amor de infância, como nos romances. Atualmente, moro no alojamento da empresa e tenho um carro. Jian Feng ouviu e balançou levemente a cabeça. Depois disso, caiu num silêncio estranho. Enquanto Jian Feng pensava em como quebrar o gelo, Lin Qingyin falou primeiro. Acho você muito bom. Podemos tentar nos conhecer melhor. Parecendo surpreso com as palavras de Lin Qingyin, ele disse, meio atordoado. Então é isso por hoje. Preciso ir trabalhar. E disse. Ela deixou o contato, arrumou suas coisas e se virou para sair. Jian Feng olhou para a mesa, um pouco distraído. Após um momento, levantou-se para atender uma ligação. Uau, e a garota, como é? Essa é a que eu e a tia Wang selecionamos por vários dias. Tem formação, é bonita. Tem um emprego estável, muito bom. Você não deixou uma má impressão, né? Tentem se dar bem primeiro. Se não houver problemas, casem logo. Ai, mãe. Ninguém poderia prever o que aconteceria nos poucos anos seguintes. O barulho ensurdecedor do casamento ainda parecia ecoar nos ouvidos. Mas já estava despedaçado pelo silêncio cortante do quarto nupcial. Jian Feng estava sozinho no centro da enorme sala de estar, ainda vestindo o caro terno de noivo. Bem alinhado, com a flor de rosas no peito, criando uma atmosfera um tanto deslocada. No ar, ainda persistia o cheiro misturado de champanhe, perfume e lírios, doce e abafado. Jian Feng ergueu a mão e afrouxou rigidamente a gravata que apertava sua garganta. O som do tecido roçando era normalmente claro no espaço excessivamente silencioso. Ele olhou ao redor, passando o olhar pelos móveis novos e luxuosos decorados com caracteres vermelhos de felicidade, até fixar-se na entrada vazia, onde deveria estar pendurado o casaco da dona da casa. Havia apenas um gancho frio brilhando sob a luz. Lin Qingyin nem sequer teve tempo de trocar seu terno igualmente caro, quando o mestre de cerimônias anunciou o fim da cerimônia. Enquanto os gritos de alegria dos convidados ainda ecoavam, o celular dela, configurado com um toque estridente, perfurou a bolha de felicidade como uma lâmina afiada. Ele tocou, e Jian Feng se lembrou da expressão instantânea que ela fez ao atender. Os olhos que ainda tinham a timidez e a alegria de uma noiva foram subitamente substituídos por uma concentração e seriedade inquestionáveis. Ela apenas disse 2 palavras curtas ao telefone. Ele desligou apressadamente e virou-se para ela, com um ar de pressa e uma desculpa inquestionável no rosto. Querido, houve uma falha grave no banco de dados principal do departamento técnico. Os dados dos usuários correm risco de vazamento. Preciso ir imediatamente, disse ela em ritmo acelerado, enquanto
Já estendi a mão para pegar o blazer que havia tirado e colocado no encosto da cadeira. Descanse cedo, não espere por mim. Jian Feng instintivamente estendeu a mão para impedi-la, quase tocando com os dedos o rosto e os cabelos do vestido de noiva branco dela. Agora. Qingyin, que horas são? Acabamos de nos casar hoje. Há tanta gente no departamento técnico da sua empresa. Precisa que você, a gerente do departamento, vá na noite de núpcias? Sua voz continha incredulidade. Lin Qingyin, porém, não parou por um instante. O blazer já estava elegantemente sobre os ombros, e ela nem sequer teve tempo de abotoar os botões direito. Sou a responsável, Jian Feng. Uma crise desse nível. Se eu não estiver no local para comandar, os subordinados não conseguem tomar decisões. Problemas técnicos não se resolvem com mais gente, especialmente envolvendo a segurança dos dados principais dos usuários. Um erro de decisão pode destruir todo o projeto e até arruinar a credibilidade da empresa. Ela falava rapidamente, com lógica clara, como se estivesse numa reunião de análise de projeto. Seu olhar era agudo e firme, sem nenhum vestígio da afeição que uma noiva recém-casada deveria ter. Compreenda-me. Quando tudo se estabilizar, vai ficar bem. Vá dormir primeiro. Compreenda. Jian Feng abriu a boca, mas como se algo o impedisse. Quis dizer, isso não é o mais importante na vida? Ele a viu pegar as chaves do carro com destreza, e sua silhueta desapareceu rapidamente na sombra do corredor. Quando a porta se fechou, o som de um clique suave, mas como uma pedra gigante caindo em seu coração. Então tome cuidado, ele murmurou, quase instintivamente, na direção do corredor vazio, soltando essa frase seca. Sua voz estava tão baixa que ele mesmo mal conseguia ouvir. A única resposta foi o zumbido vago do elevador descendo, até o silêncio completo. Ele ficou ali parado como uma estátua sem espinha dorsal. Por um longo tempo, arrastando os passos pesados, tateou até o sofá novo e excessivamente grande, e caiu direto para trás. O sofá de couro estremeceu com um som leve, suportando o peso de seu corpo. No teto, o lustre de cristal intrincado emitia uma luz suave, porém fria, que fazia seus olhos arderem. Deitado de barriga para cima, sua mente começou a rebobinar incontrolavelmente. Desde a tarde em que, pressionado pelas ligações insistentes de sua mãe, ele entrou relutantemente numa cafeteria. Quando Lin Qingyin, sentada perto da janela, ergueu os olhos. Seu olhar era frio e avaliador. Ela expôs os resultados da verificação de antecedentes de ambos com a clareza de um relatório de projeto. E aquela frase, podemos dar uma olhada, se não der certo, que o deixou atordoado e sem reação. Depois vieram os 7 encontros programados. Jian Feng levou-o ao cinema, a jantares, visitas às famílias, registro de casamento, cerimônia. 7 encontros. Apenas 7 encontros e 2 estranhos completaram o processo de se conhecerem e se unirem para a vida inteira. Rápido como um furacão. Jian Feng torceu os lábios, esboçando um sorriso autodepreciativo mais feio que um choro. Durante esses 7 encontros, o número de vezes que Lin Qingyin foi chamada ao telefone por trabalho mal dava para contar nos dedos de uma mão. No cinema, assim que as luzes se apagaram e os créditos iniciais ainda não haviam terminado, a tela do celular dela já brilhava na escuridão. No restaurante, mal o aperitivo chegará à mesa, uma videoconferência de emergência fazia tirar uma foto rápida do prato, para enviar aos pais como prova, e depois pegar a bolsa e sair. Uma vez, até marcaram de provar vestidos de noiva. Ela esperou mais de meia hora na loja até receber uma ligação de desculpas, com a voz carregada de cansaço, dizendo que o projeto estava prestes a ser lançado. Uma jovem mulher numa posição como a de gerente de departamento técnico, com o menor deslize, pode ser derrubada por quem está de olho. Ela lutou muito para chegar onde está. Ele precisava apoiá-la, ser um marido compreensivo. Quando tudo se estabilizar, vai ficar bem. Essa frase parecia ser a fórmula universal dela para acalmá-lo, e também o anestésico com que ele se entorpecia. E na primeira noite de casamento, esse anestésico parecia ter perdido completamente o efeito. O tempo rastejava lentamente no silêncio. As luzes da cidade lá fora piscavam incansavelmente, refletindo-se na janela panorâmica vazia como um enorme caleidoscópio silencioso. Jian Feng não sabia quanto tempo ficou deitado, até que a tela do celular, na escuridão, um brilho repentino, acompanhado pela vibração do celular. Ele pegou o telefone com uma certa ansiedade. O nome que saltou na tela era Qingyin. Alô?
Ele atendeu rapidamente, a voz carregada de uma rouquidão e cansaço que ele mesmo não percebia. Do outro lado da linha, a voz ainda era fria e profissional. Ao fundo, ouviam-se teclas sendo digitadas e vozes abafadas. Jian Feng. A situação está complicada, não vou conseguir resolver tão cedo. Vá descansar cedo. Não precisa me esperar. Hoje vou dormir na empresa. Eu entendi. Cui disse. Antes que ele terminasse a frase, do outro lado da linha veio um som frio e mecânico. Tute, tute, tute. Olhando para a sala vazia. Meu coração tinha um mau pressentimento. Alguns meses depois, o desenvolvimento deste casamento seguiu como eu esperava. Ela tratava a empresa como tudo em sua vida. Ficava vários dias sem voltar para casa, e quando voltava, era só para confirmar que eu, seu marido nominal, ainda estava vivo, e então caía na cama e dormia. Finalmente, em mais uma noite, ao atender uma ligação dela tarde da noite, explodi. Lin Qingyin. Sua voz subiu de tom de repente. Quando a voz de Lin Qingyin chegou, trazia um cansaço quase imperceptível. Mas principalmente aquela frieza profissional, quase impaciente. Jian Feng, não enche. Agora não é hora de ser mimado. Meu trabalho envolve a confiança de todos os usuários da plataforma e os ativos centrais do grupo. Não é questão de o céu cair ou não. É responsabilidade, é o sustento de inúmeras pessoas. Você não pode amadurecer um pouco. Entender a minha situação. Amadurecer. Entender. Jian Feng quase riu de tanta raiva. Uma imensa sensação de impotência o dominou. Sua fúria parecia bater em algo mole. Sim. Não sou maduro. Não sei entender. Não consigo entender. Por que a noite de núpcias dos outros é na cama com velas, enquanto a minha noite de núpcias é enlouquecer falando sozinho? Também não consigo entender se, na lista de responsabilidades da minha esposa, existe espaço para o marido. Sua voz tremia levemente de emoção. Jian Feng. A voz de Lin Qingyin também esfriou, com um tom claro de repreensão. Agora não é hora de discutir isso. Estou ocupada. Não tenho tempo para brigar com você. É isso. Desligo. O som frio do sinal de ocupado cortou impiedosamente todas as perguntas e a raiva que ele ainda não tinha expressado. Jian Feng segurou o telefone, ouvindo o sinal monótono, mantendo aquela posição, como se tivesse sido congelado no momento. Um frio indescritível subiu pela sua espinha e se espalhou rapidamente por todos os seus membros, mais cortante que o vento frio do inverno em Kyoto. Pela primeira vez, ele percebeu com tanta clareza que, no mundo construído por aquela mulher, sua prioridade talvez estivesse muito abaixo das linhas de código frias nos servidores, e ainda mais abaixo do peso daquela responsabilidade esmagadora que ela carregava. A luz da tela do celular se apagou, e o quarto foi novamente engolido por uma escuridão pesada. Jian Feng abaixou lentamente o braço, o celular escorregou para o macio sofá, produzindo um som abafado. Ele fechou os olhos, e do fundo do corpo surgiu uma exaustão de quem foi completamente esvaziado, e uma premonição fria quase desesperadora. Este casamento apressado parecia, desde o início, destinado a um desequilíbrio absurdo. E ele, como um tolo unilateral, tinha mergulhado de cabeça. Esta tempestade fria que começou na noite de núpcias não se dissipou com o tempo, mas, como a névoa persistente do inverno em Kyoto, infiltrou-se fio a fio no espaço que chamavam de lar. Lin Qingyin voltava para casa cada vez mais tarde. No início, ainda chegava entre 11 e meia-noite, trazendo o frio do lado de fora. Depois, entre 1 e 2 da manhã tornou-se comum. Mais tarde, passar a noite inteira fora também se tornou frequente. A luz da sala, deixada acesa para quem chegava tarde, passou de um caloroso acolhimento a um símbolo irônico e sem sentido. Jian Feng tentou conversar. Num raro entardecer de fim de semana em que ela chegou cedo, ele preparou cuidadosamente uma mesa, com seus pratos favoritos. Lá fora, as luzes da cidade se acendiam. Dentro, o aroma da comida se espalhava, criando uma ilusão de aconchego forçado. Com delicadeza, ele serviu uma tigela de sopa para ela. Pensando nas palavras, começou. Ultimamente, o projeto ainda está tão corrido? Você parece não estar bem, disse com um tom de preocupação cautelosa. Lin Qingyin, de cabeça baixa, deslizava rapidamente o cronograma do projeto no tablet. Ao ouvir, apenas respondeu com um vago, sem tirar os olhos da tela.
com a testa levemente franzida por hábito. Claramente sua mente ainda estava naqueles complexos fluxos de dados e prazos. Como sempre, testes de estresse antes do lançamento do novo sistema, um monte de problemas. Ele nunca havia expressado aquela data tão claramente, com uma tentativa quase humilde de que ela se lembrasse por conta própria. Lin Qingyin finalmente ergueu os olhos da tela, com um olhar de impaciência por ter sido interrompida, e não de pura confusão. Dia 3 do mês que vem, ela fez rapidamente as contas mentais. Não, esse dia não dá. Esse dia é a reunião trimestral de estratégia do grupo. Sou responsável pela apresentação do módulo técnico. Preciso estar presente o tempo todo. Os dias seguintes também estão lotados. Quando essa correria passar, ela disse em ritmo acelerado, dando uma recusa clara e fria, acompanhada de uma promessa de da próxima vez que nunca se cumpriria. Seu olhar era franco, sem qualquer traço de esquiva ou fingimento. Ela realmente não tinha a menor ideia do que aquela data significava para ele. O coração de Jian Feng. Foi como se uma mão invisível o apertasse com força, afundando de repente no fundo do poço. A refeição cuidadosamente preparada exalava agora um cheiro sufocante de gordura. Ele viu Lin Qingyin abaixar a cabeça novamente, os dedos deslizando rapidamente pelo tablet, como se aquela conversa tivesse sido apenas um pequeno incidente irrelevante. Toda a sua atenção já havia sido sugada de volta pelo enorme redemoinho chamado trabalho. A breve ilusão de aconchego à mesa se desfez completamente, restando apenas a realidade fria e uma decepção profunda até os ossos. Ele silenciosamente largou os pauzinhos, com o estômago tão pesado que não conseguia engolir mais nada. Aquela frase "esse dia é meu aniversário" rolou várias vezes na garganta, mas no fim ele a engoliu de volta. Dizer isso, além de fazê-lo parecer mais digno de pena e mesquinho. O que mais poderia mudar? Naquele mundo de lógica rigorosa e objetivos claros. O aniversário de um marido, obviamente, não podia se comparar em importância a uma apresentação do grupo, que envolvia o futuro profissional dela. Os dias após a expectativa frustrada tornaram-se pesados e entorpecidos. Jian Feng começou a aprender a se adaptar a essa vida. Ele tentava não olhar se havia mais um par de sapatos dele na entrada, nem reparar-se na cama grande do quarto principal. Dormia apenas ele sozinho. Retomou os hobbies que considerava improdutivos antes do casamento, especialmente zerando um jogo após o outro, e a frequência dos encontros com seu amigo de infância ou ele aumentou drasticamente. Começou até a estudar vários grãos de café, fazendo inúmeras variações com a máquina de café nova em casa. Ele usava uma ociosidade quase intencional e uma calma superficial para combater o crescente deserto interior chamado esquecimento. Aquele jovem que antes estava apreensivo quanto ao casamento e a família parecia estar sendo forçado a voltar para sua casca original. Só que desta vez, a casca tinha uma camada extra de armadura grossa e gelada. As rachaduras se espalhavam silenciosamente na erosão, até o dia em que se partiriam completamente. A desgraça chegou de repente, mas parecia um presságio há muito plantado. No outono profundo de Kyoto, uma gripe avassaladora varreu a cidade. Jian Feng foi infectado. E de forma violenta. Dias seguidos de febre alta faziam seus ossos doerem. Tontura e visão turva, a garganta como se tivesse engolido lâminas. No começo, ele ainda conseguia se segurar, servir água e pegar remédios para si. Depois, nem forças para sair da cama tinha, como um peixe sem água. Encolhido sob o cobertor gelado, tremendo sem parar, flutuava repetidamente entre o caos escaldante e o frio cortante. O celular estava no criado mudo, a tela piscando, com mensagens de Zhou perguntando por que ele sumiu, e chamadas perdidas preocupadas da mãe. Ele, delirando de febre, com os dedos tremendo, quase por instinto, discou o número que sabia de cor, Lin Qingyin. O telefone tocou por muito tempo até ser atendido. O som de fundo era extremamente caótico, alarmes agudos, teclados sendo digitados freneticamente, e vozes gritando ordens misturadas. Claramente, do outro lado, algo estava em estado de emergência. Alô? Jian Feng? A voz de Lin Qingyin veio pelo fone, com uma pressa e distração evidentes. O barulho de fundo quase abafava a voz dele. O que foi? Diga logo. O sistema aqui colapsou. Estamos fazendo um reparo de emergência. Jian Feng abriu a boca para falar, mas sua garganta parecia lixada. Ele só conseguiu emitir alguns sons roucos e quebrados.
Forçou a garganta para clareá-la. Cada esforço trazia uma dor dilacerante. Com dificuldade, conseguiu sussurrar algumas palavras. Kim. Estou com febre, me sentindo muito mal. Talvez eu precise ir ao hospital. Cada palavra exigia toda a força que ele tinha. Houve 2 segundos de silêncio do outro lado da linha, apenas o som agudo e incessante do alarme. O coração de Jian Feng afundou aos poucos. Um pressentimento gelado tomou. Com febre. A voz de Lin Qing soava estranhamente distante, com uma resposta mecânica. O kit de remédios em casa tem antipirético e remédio para a gripe. Tome um pouco primeiro e beba bastante água quente. Eu realmente não posso sair agora. A plataforma inteira caiu. As perdas são de milhões por minuto. Assim que eu resolver isso aqui, volto para casa, ok? Ele falava muito rápido, como se estivesse recitando um procedimento de emergência. Aquele ok no final parecia mais uma frase de encerramento programada, sem qualquer intenção real de pergunta. Mas, Jian Feng ainda tentava dizer algo. Tentava descrever sua fraqueza naquele momento. Querido, tome o remédio primeiro. Estou numa situação crítica aqui. Falamos mais tarde. Lin Qing o interrompeu apressadamente. Com uma ansiedade inquestionável na voz, até mesmo um traço de impaciência por ter sido interrompida. Em seguida, o telefone foi desligado impiedosamente. O som de ocupado ecoou novamente no quarto vazio. E frio, mais cortante que o vento de outono lá fora. Jian Feng segurava o telefone, ouvindo aquele som monótono e repetitivo, mantendo a pose rígida. O calor intenso do corpo e o frio interior formavam um contraste bizarro, fazendo sentir-se como se tivesse caído num poço de gelo. O mundo parecia ter perdido todo som e cor, restando apenas aquele som de ocupado gélido. E sua própria respiração pesada e difícil. Uma sensação avassaladora de abandono total, como uma maré gelada. O submergia. Ele nem sabia como tinha conseguido se levantar. Seu corpo estava pesado como chumbo. Cada movimento era acompanhado por tonturas violentas. E dores surdas nos ossos. Quase que por instinto, num desespero total. Ele vestiu um casaco grosso, pegou a carteira e os documentos, e apoiando-se na parede, arrastou-se passo a passo para fora de casa. O vento frio do outono profundo, como uma faca, cortava seu rosto ardente. Ele estremeceu, mas não sentiu nenhum sinal de clareza mental. Quando conseguiu um táxi na entrada do condomínio, o motorista, vendo seu rosto pálido e seu estado cambaleante, levou um susto. Moço, sua cor não está nada boa. Rápido, para qual hospital? Jian Feng desabou no banco de trás. Disse o nome do hospital público mais próximo e não conseguiu dizer mais uma palavra. Apenas fechou os olhos. Ofegando, o suor frio encharcava suas roupas íntimas. O pronto-socorro estava todo iluminado, com um burburinho de vozes e o cheiro forte e irritante de desinfetante. Jian Feng foi amparado por uma enfermeira para medir a temperatura e a pressão. A coluna vermelha de mercúrio do termômetro subiu implacavelmente até 39,8 graus Celsius. O médico franziu a testa, examinando seus exames de sangue, com um tom sério. Febre alta causada por gripe viral, mas o hemograma está alterado, os marcadores de inflamação estão muito altos. Precisamos da assinatura de um familiar. Onde está sua família? Avise para vir urgentemente. Assinar os documentos e providenciar a internação. Família. A mente confusa de Jian Feng girava lentamente. Ele olhou para o papel que precisava assinar, as letras impressas e frias pareciam girar diante dele. Pegou a caneta, a ponta dos dedos tremendo incontrolavelmente, por causa da febre e da fraqueza. A ponta da caneta pairou sobre o campo a assinatura do familiar. Demorando a descer, a enfermeira o apressou. Senhor, consegue contatar algum familiar? Precisamos disso o mais rápido possível para liberar o leito e a medicação. Jian Feng respirou fundo, sentindo frio. O ar gelado irritou ainda mais sua garganta inflamada, causando uma dor aguda. Ele fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, o último vestígio de luz em seus olhos se apagou completamente. Apenas um cinza morto e sem vida, uma limpeza incessante. Ele não hesitou mais. Com os dedos trêmulos apertando com força excessiva, numa intensidade quase autodestrutiva. Na coluna relação com o paciente, com força, escreveu 2 palavras, traço por traço. Marido. E, no local da assinatura do familiar,
ele assinou o próprio nome. Jian Feng. A ponta da caneta rasgou o papel, deixando sulcos profundos. Jian Feng foi levado de cadeira de rodas para a enfermaria. A luz do corredor era pálida. Iluminava seu rosto sem cor. Ele olhava para o teto, para os blocos de luz branca que se moviam rapidamente. Ouvindo o som monótono das rodas sobre o chão, seu interior era um silêncio nunca antes experimentado. Inquieto, ele estivera tenso por tempo demais. A corda, há muito sobrecarregada, finalmente se rompeu por completo naquele instante. 3 dias de internação. Jian Feng se sentiu como se tivesse sido jogado em uma ilha isolada do mundo. O líquido no frasco gotejava lentamente, um a um, injetando-se nas veias frias do dorso de sua mão, levando embora a febre alta, e parecendo sugar também o último vestígio de força de seu corpo. O céu cinzento do lado de fora da janela, o cheiro eterno e imutável de desinfetante no quarto, e a tosse abafada do idoso no leito ao lado, isso constituía todo o seu mundo. O celular permanecia silencioso sobre o criado mudo, além das mensagens diárias de Zhou Yang, sem piadas ou brincadeiras, e das perguntas preocupadas de sua mãe. O número identificado como Lin Qing permanecia em completo silêncio. Na tarde do terceiro dia, a temperatura finalmente se estabilizou, caindo para cerca de 37 graus. A dor no corpo também diminuiu bastante. A cesta de frutas comprada na loja de conveniência térrea. Ele vestia um casaco de lã cinza escuro de corte preciso, a maquiagem ainda impecável, mas entre os olhos e sobrancelhas carregava um cansaço profundo, com olheiras levemente escuras e lábios ressecados e rachados. Claramente, a crise do sistema que pegara fogo acabará de terminar. Jian Feng, ele entrou, a voz com um toque quase imperceptível de rouquidão e secura. Colocou a cesta de frutas no criado mudo vazio. Desculpe, cheguei tarde. Acabei de sair de uma operação contínua de 72 horas. O sistema finalmente se estabilizou. Ele olhou para o rosto ligeiramente pálido de Jian Feng, com um lampejo de culpa nos olhos, mas mais uma exaustão de quem sobreviveu a um desastre. Um pedido de desculpas sem pressa para explicar. Melhorou? O que o médico disse? Jian Feng fechou o zíper da mochila, sem pausar o movimento e sem levantar a cabeça para olhá-lo. Colocou a mochila nas costas. Lentamente, virou-se e fitou o rosto dele com um olhar calmo. Naquele olhar não havia raiva, nem acusação, nem mesmo a menor ondulação. Calmo como um poço de água gelada, sem fundo, o que fez o coração de Lin Qing apertar-se inexplicavelmente. Estou muito melhor, ele disse, a voz ainda um pouco fraca por causa da doença. Mas as palavras eram excepcionalmente claras. O médico disse que se tivesse esperado mais um pouco, poderia ser pneumonia. A culpa no rosto de Lin Qing se aprofundou. Ela deu um passo à frente, como se fosse tocá-lo. Mas o olhar plácido e sem ondas de Jian Feng fez sua mão, estendida até a metade, parar no ar. Ela a retirou, um pouco constrangida. Desculpe, Jian Feng. Sinto muito mesmo. Naquele dia, a situação era crítica demais. Todo o departamento técnico estava na linha de frente. Lin Qing, ele a interrompeu. A voz não era alta, mas carregava uma força fria e cortante, congelando instantaneamente todas as explicações e desculpas inacabadas dela. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som distante do trânsito lá fora. Ele a olhou. Olhou para aquela mulher que, legalmente, era sua esposa, mas que sempre estava ausente quando ele mais precisava. O cansaço no rosto dela era real. O arrependimento talvez também fosse um pouco real. Mas tudo isso, no coração de Jian Feng naquele momento, havia perdido o sentido. Ele só se sentia cansado. Um cansaço sem fim, que emergia do fundo de sua alma. Ele respirou fundo. Uma dor sutil e penetrante veio do fundo dos pulmões, mas tornou sua mente extremamente clara. Ele, claramente, palavra por palavra, disse, com a voz não alta, mas como uma adaga temperada em gelo, que perfurou com precisão o último resquício de afeto falso no quarto. Vamos nos divorciar. O ar pareceu congelar. A expressão no rosto de Lin Qing instantaneamente se petrificou, como uma máscara refinada subitamente congelada. Aquela centelha de culpa e cansaço foi substituída por pura estupefação e incredulidade. Ela parecia não ter entendido, ou não acreditar no que ouvirá. Seus lindos olhos se arregalaram ligeiramente, fixando-se em Jian Feng.
Ou talvez por não acreditar no que ouvia, seus lindos olhos se arregalaram ligeiramente, fixando-se em Jian Feng. Como se quisesse encontrar um traço de brincadeira em seu rosto, eu estava muito agitado. O que você disse? A voz dele era muito baixa, com um leve tremor que era difícil de perceber. Como se não tivesse certeza se tinha ouvido aquelas 4 palavras corretamente. Eu disse, a voz de Jian Feng não teve nenhuma variação, estava assustadoramente calma. Repetiu, Lin Qingyin, vamos nos divorciar. Ele fez uma pausa. Seu olhar passou pelo anel em seu dedo anelar, o anel de casamento que ainda refletia uma luz fria sob a luz pálida do quarto do hospital. Completou, amanhã às 9 da manhã, traga seus documentos. Nos encontramos na porta do cartório. Sem acusações, sem brigas. Sem histeria. Apenas este aviso curto e extremamente frio. Ao terminar, ele não olhou mais para as expressões que mudavam em seu rosto. Simplesmente passou por ela, abriu a porta do quarto e saiu. Seus passos ainda estavam um pouco vacilantes, mas suas costas estavam retas, com uma sensação de determinação. De algo que não voltaria mais. A porta do quarto fechou-se suavemente atrás dele, separando 2 mundos. Lin Qingyin ficou sozinha, isolada no quarto vazio do hospital, ainda segurando as chaves do carro na mão, com as pontas dos dedos geladas. Na mesa de cabeceira, a cesta de frutas barata, com maçãs vermelhas e laranjas douradas brilhantes. Sob o fundo branco, parecia extremamente chamativa. Não, irônica. Então vamos nos divorciar. Como um feitiço gelado, ecoava repetidamente em seus ouvidos, fazendo seus tímpanos zumbirem. Ela olhou para a porta fechada e sentiu claramente pela primeira vez que algo. Enquanto ela se agarrava desesperadamente àqueles códigos, projetos e responsabilidades, já havia se quebrado completamente. E ela nem sequer tinha visto. Como isso se quebrou? No dia seguinte, o céu de Kyoto estava sob um cinza opressivo. O vento frio do outono profundo rodopiava folhas secas desordenadas, batendo dolorosamente no rosto. Jian Feng chegou 10 minutos antes na porta do cartório. Ele não tinha dirigido, estava vestido com um casaco escuro e grosso, seu rosto ainda pálido após a doença. Seus lábios não tinham cor, mas seu olhar era frio, como a superfície congelada de um lago. Às 9 em ponto, um carro preto familiar estacionou precisamente no meio-fio. Lin Qingyin saiu do carro. Ela havia trocado de roupa para um conjunto mais profissional de saia e paletó preto. Com um casaco da mesma cor por cima, o cabelo longo preso impecavelmente em um coque na nuca, deixando à mostra a testa lisa e o pescoço alongado. Seu rosto estava maquiado, com mais cuidado que o normal, tentando disfarçar a aparência cansada de uma noite sem dormir, mas sob a maquiagem pesada dos olhos. Os vasos sanguíneos avermelhados eram claramente visíveis. Ela segurava uma pasta de papel pardo na mão e andava rápido. O som dos saltos batendo no chão era nítido e apressado, com um ritmo profissional e inquestionável. Ela parou na frente de Jian Feng. Havia menos de 1 metro de distância entre eles. O vento frio balançava a barra do casaco dela e trazia. Quando ela abriu a boca, sua voz estava um pouco rouca, com uma calma forçada. Entregou a pasta para ele. Deu uma olhada. Os bens pré-nupciais são de cada um. A casa onde moramos juntos após o casamento foi comprada por você antes do casamento, naturalmente é sua. Minhas economias e ações estão listadas aqui, avaliadas pelo preço de mercado. O dinheiro da nossa conta conjunta, não quero nada. Não há mais nada a dividir. Ela falava rápido, com clareza lógica, como se estivesse apresentando uma lista de transferência de projeto já preparada, sem sequer levantar os olhos para ver a expressão de Jian Feng. Seu olhar focava no lacre da pasta. Jian Feng pegou a pasta em silêncio, sem abri-la. Não tinha interesse no conteúdo. O que ele queria era apenas um resultado, uma libertação completa. Ele a encarou, observando suas pálpebras caídas, seus lábios firmemente fechados pintados com batom vermelho vivo. Observando a aura dominante de gerente Lin que emanava dela. Mesmo durante o processo de divórcio. Vamos entrar. Ele desviou o olhar. Sua voz sem qualquer emoção, e se virou primeiro para a porta do cartório. O processo foi incrivelmente eficiente. Suave, quase entorpecido. O funcionário perguntou mecanicamente se era voluntário. Se havia objeções quanto à divisão de bens. Ambos apenas balançavam a cabeça mecanicamente e respondiam brevemente com um sim. Na hora de assinar, Jian Feng não hesitou por um segundo. A ponta da caneta deslizou sobre o papel, deixando seu nome de forma nítida e decisiva.
Quando chegou a vez de Lin Qing assinar, seus dedos pareceram hesitar por um instante quase imperceptível. A ponta dos dedos apertou levemente a caneta, mas foi só um momento. No segundo seguinte, ela assinou seu nome com a mesma rapidez e fluidez. A caligrafia era clara e firme, exatamente como quando ele aprovava documentos de projeto. Ao assinar, ela não ergueu os olhos para Jian Feng, como se estivesse assinando apenas um contrato irrelevante. O carimbo caiu, emitindo um som grave e definitivo. Duas certidões de divórcio vermelho escuras foram empurradas para diante deles. Jian Feng pegou a sua, e no instante em que seus dedos tocaram a capa, sentiu um frio estranho. Ele não olhou mais para Lin Qing. Virou-se diretamente, com passos largos. Saiu pela porta do cartório civil. O ar frio invadiu seus pulmões, trazendo uma lucidez quase cruel. Ele ficou à beira da estrada, sem se virar. Depois, havia aquele lar que um dia ele pensou ser um porto seguro, mas que no fim se tornou uma cela fria. Ele pegou o celular, a tela acendeu, e ele abriu um aplicativo de passagens. Os dedos deslizaram rapidamente pela tela, selecionando. Minutos depois, uma passagem só de ida de Kyoto para a distante Jianshen. Foi comprada com sucesso. Ele precisava ir embora, deixar aquela selva de concreto e aço, erguida como uma floresta fria, deixar o ar saturado de desinfetante e do cheiro de um casamento fracassado. Ir embora de todos os lugares que tinham a ver com ele, para um lugar onde houvesse apenas sol, ondas e estranhos, deixando a ferida cicatrizar lentamente no silêncio sem perturbações. Depois, a porta do cartório civil se abriu novamente. Lin Qing saiu, segurando também aquela certidão de divórcio vermelho escura. Ela ficou nos degraus, vendo Jian Feng, sem olhar para trás, desaparecer rapidamente entre as pessoas na esquina. Suas costas retas, sem um pingo de saudade. O vento frio do inverno rodopiava as folhas caídas no chão, passando por seus pés. Seus dedos apertaram a certidão de divórcio até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela capa fria e dura parecia querer cravar-se em seus ossos e sangue. Uma imensa sensação de vazio, como uma maré gelada, a submergiu instantaneamente. Ela venceu seu projeto, cumpriu sua responsabilidade, mas naquele momento sentiu com clareza que havia perdido algo mais importante. Algo que não podia ser medido. Depois que Jian Feng foi embora, Kyoto parecia ter sido colocada no mudo. Para Lin Qing, a vida não parecia ter mudado drasticamente. Aquela grande casa que um dia foi chamada de lar tornou-se um mero ponto de parada funcional. Ela continuava saindo cedo e voltando tarde, até mais do que antes, preenchendo cada minuto do dia. Com trabalho intenso, sem deixar espaço. Mas algumas coisas estavam mudando silenciosamente. No meio da noite, ou nos breves momentos de vazio após horas extras consecutivas. Aquele lugar vazio que um dia pertenceu a Jian Feng invadia sua mente sem aviso. A cozinha nunca mais exalava o aroma de comida ou café. Só restavam o fogão frio e os armários sempre arrumados. O sofá da sala, grande o suficiente para 3 pessoas deitadas, agora ela se sentava sozinha numa ponta, diante da tela do laptop. O silêncio ao redor era tão absoluto que ela ouvia o eco das próprias teclas. Começou, inconscientemente, a evitar os pedaços gordurosos de carne de porco nos jantares de negócios, porque Jian Feng um dia dissera que tinha colesterol alto. De vez em quando, ela abria o número de telefone que há muito estava silencioso, com o dedo pairando sobre o botão de chamada, mas no fim bloqueava a tela com irritação. A máquina de café cara, que Jian Feng havia montado em casa, ela nunca usou, uma fina camada de poeira se acumulava sobre ela. Certa noite, voltando tarde, exausta, ela se jogou no sofá e, por hábito, chamou. Me traz um copo d'água. As palavras chegaram à boca, mas ficaram presas na garganta, restando apenas o silêncio do ambiente. Uma sensação aguda de perda dolorida. O que realmente começou a quebrar essa camada de gelo foi uma crise de pessoal 3 meses depois. O sistema central pelo qual Lin Qing era responsável, 6 meses após o lançamento. Os concorrentes expuseram a existência de uma falha lógica de segurança oculta, mas potencialmente fatal. Embora a equipe técnica tenha feito reparos de emergência e não tenha havido perdas substanciais, como responsável pelo projeto, ele não podia se esquivar da culpa. A alta direção do grupo estava furiosa. Durante a reunião do conselho, Wang Yiming, o diretor do departamento técnico que sempre cobiçou sua posição, aliou-se a alguns veteranos e o atacou ferozmente, questionando seu julgamento técnico e sua capacidade de gestão.
Com palavras duras, apontaram diretamente sua teimosia e favoritismo. Chegaram a insinuar que seus sucessos anteriores tiveram um elemento de sorte. Gerente Lin. Essa vulnerabilidade não apresentou nenhum sinal durante os testes iniciais? Ou será que você, para cumprir o prazo exigido pelo grupo, ignorou deliberadamente alguns alertas de risco? Wang Ming era agressivo, com um sorriso mal disfarçado de triunfo no rosto. Lin Qingyin. A posição de gerente do departamento técnico tem uma grande responsabilidade, não pode haver o menor erro. Desta vez tivemos sorte, e da próxima? Como você pode garantir? Um diretor de cabelos grisalhos bateu na mesa, com um tom de voz pesado. Lin Qingyin estava sentada à mesa de reunião, com a espinha ereta e a mandíbula tensa. Ele expôs com clareza o relatório de análise do incidente e as medidas corretivas. A lógica era rigorosa, os dados eram detalhados, no entanto. Em meio àquelas vozes de questionamento e acusação, sob aqueles olhares frios ou de satisfação maligna, pela primeira vez, ele sentiu claramente o significado de estar desamparado. Ele estava acostumado a liderar pelo exemplo, acostumado a suportar tudo sozinho. Ele pensava que, com sua competência técnica absoluta e mão firme, poderia controlar tudo. Mas naquele momento, quando a tempestade realmente chegou, ao olhar ao redor, ele descobriu que, afinal, não havia ninguém atrás dele. Não havia um par de olhos que pudesse confiar incondicionalmente e apoiá-lo silenciosamente. Aquela pessoa que, quando ele voltava tarde da noite, deixava uma luz acesa e aquecia um copo de leite. Aquela pessoa que, quando ele estava cansado, talvez dissesse desajeitadamente não se canse demais, já tinha sido afastada por ele mesmo. Impasse. A reunião terminou em uma atmosfera opressiva. Embora nenhuma decisão disciplinar tenha sido tomada na hora, Lin Qingyin sabia que a espada de Damocles sobre sua cabeça já se levantou. Saindo da sala de reunião opressiva, voltou para seu escritório particular espaçoso e frio. Lin Qingyin trancou a porta e se apoiou, exausta, no alto encosto de couro da cadeira. Do lado de fora da janela, havia um céu cinzento e a fria selva de concreto. Ela fechou os olhos e pressionou com força as têmporas que latejavam. Aquelas imagens que ela tinha deliberadamente ignorado e suprimido à força agora, como uma enchente rompendo diques, invadiam sua mente. Lembrou-se da noite de núpcias, quando partiu sem hesitar, e do choque da mágoa nos olhos de Jian Feng, que ele tentava conter, mas ainda assim eram claramente visíveis. Ela lembrou-se dos jantares que ele preparava cuidadosamente, um após outro, e que ela cancelava repetidamente. Ela lembrou-se dele deitado no leito do hospital, com um rosto vermelho de febre, ligando para ela com dificuldade, a voz rouca e quebrada. E ela só lhe deu um programa frio e um vai, toma o remédio primeiro. Ele lembrou-se da sombra de desespero morto quando ele disse calmamente as palavras de divórcio, e de quando ele assinou o acordo de divórcio. E se virou para ir embora, com aquela determinação implacável, sem um pingo de hesitação. Compreensão? Ele murmurou, a voz seca e rouca. Ele sempre achou que estava assumindo a maior responsabilidade, protegendo os meios de subsistência de inúmeras pessoas. Mas no final, nem mesmo a pessoa mais próxima, a única que realmente lhe pertencia, conseguiu proteger. Ele transformou a compreensão e o apoio que tanto desejava em indiferença fria, e em exigências tidas como certas. Um arrependimento imenso, como milhares de agulhas finas, cravou-se fundo no lugar mais macio do seu coração. A dor o fez curvar-se, enterrando o rosto nas mãos. Os ombros tremiam incontrolavelmente. Então, algumas coisas, quando se perdem, ele aprende o seu valor. Algumas preciosidades, por mais sólidas que pareçam, desabam ruidosamente quando perdem a última pedra angular. Lin Qingyin ficou sentada por muito tempo naquele escritório frio, até que o céu lá fora escureceu completamente. Ela ergueu a cabeça, as lágrimas no rosto já secas. Mas no fundo de seus olhos, algo se despedaçou e se reconstruiu completamente. Ele pegou o telefone. Sem qualquer hesitação, ligou para a secretária, com uma voz carregada de um cansaço nunca antes sentido. Mas também com uma determinação de quem queima as pontes. Xiaoyang, cancele daqui a 3 dias todas as reuniões e compromissos não urgentes. E mais, faça uma consulta sobre uma pessoa. O nome dele é Jian Feng. Ele é meu ex-marido. Quero saber para onde ele foi depois que deixou Kyoto. Do outro lado da linha, Xiaoyang claramente hesitou, levando alguns segundos para reagir.
Já não era mais aquela gerente Lin que só sabia avançar. Ela iria recuperá-lo. Aquilo que ela perdeu, não importa o custo, não importa o que tivesse que enfrentar. O ritmo de vida em Jianshen era lento como uma canção nostálgica. A brisa salgada do mar substituía a frieza da floresta de concreto de Kyoto. O sol se espalhava generosamente sobre a pele, com um toque curativo. A velha casa com um pequeno quintal que Jian Feng alugou tornou-se seu refúgio para lamber as feridas. Os dias eram simples e rotineiros. Acordava com o canto dos pássaros, preparava lentamente um café coado. Sentava no quintal, observando o ouro cintilante no horizonte do mar. De manhã, fazia alguns trabalhos remotos de consultoria de design. Depois de vender a empresa, a rede de contatos e a reputação que acumulara ainda sustentavam uma vida tranquila e livre naquela cidade pequena. À tarde, caminhava pela areia fina da praia, ou pedalava uma bicicleta pelos becos floridos de buganvílias. Ao entardecer, montava o cavalete no terraço e pintava, contra o céu mutante do pôr do sol sobre o mar. Retomara a pintura, que amava desde os tempos de estudante e que a correria havia deixado de lado. À noite, geralmente jogava um pouco com Zhou Yang, ou lia calmamente na biblioteca do bairro. O corpo se recuperava, a pele ganhava um tom saudável de trigo. O gelo em seus olhos derretia lentamente, embora no fundo ainda persistisse um cansaço e uma distância difíceis de tocar. Ele evitava deliberadamente qualquer notícia sobre Kyoto. Aquela cidade, junto com aquele nome, estavam trancados num canto da memória, num lugar fechado à chave. A paz era tudo o que ele buscava agora. Até que aquele entardecer foi abruptamente quebrado. Ele acabará de completar um esboço de gaivotas sobre o brilho do sol poente. Largou o pincel e foi preparar um macarrão na cozinha. No portão do quintal, ouviu-se uma batida educada, mas clara. Toque, toque, toque. A esta hora, o administrador do bairro? Ou a vizinha simpática trazendo frutas? Jian Feng enxugou as mãos e foi abrir o portão. A mulher que estava do lado de fora congelou seu movimento. Ela vestia um cardigan de caxemira branco creme, de textura macia. Por dentro, uma camisa azul clara simples, na parte de baixo, calças caque largas e sapatilhas. Aquela aparência era completamente diferente de seus antigos ternos profissionais agressivos. Quase uma tentativa forçada de parecer acolhedora. O cabelo longo, sem prender, caía solto. Nos ombros, desgrenhado pelo vento do mar. O rosto, sem maquiagem, estava lavado. Olheiras profundas, lábios secos e rachados. Ela transparecia uma exaustão de quem viajou. Longas horas, poeirenta. Na mão, não tinha pasta de documentos. Apenas uma bolsa de viagem pequena. Ao ver Jian Feng abrir a porta, os olhos de Lin Qingyin brilharam um instante. E imediatamente foram cobertos por uma tensão cautelosa, quase humilde. Ela abriu a boca, como se tentasse esboçar um sorriso, mas parecia tensa. Sem forças. Jian Feng. Sua voz trazia a rouquidão de um longo voo. E um tremor quase imperceptível. A calma no rosto de Jian Feng se desfez instantaneamente, substituída por um frio choque e uma crescente sensação de invasão de território. Ele instintivamente deu um passo para trás, como se do lado de fora não estivesse uma pessoa, mas um invasor carregado de germes. Você não pode me deixar em paz? A voz dela soava quase suplicante. Aquela cidade pequena, aquele endereço, era o refúgio que ela escolhera para fugir. Era sua última fortaleza. Lin Qingyin estremeceu com o frio no olhar dele e encolheu-se. Os dedos apertaram com força a alça da bolsa de viagem. Consultei os voos. E depois descobri este bairro. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa, com uma culpa de quem foi pego em flagrante, completamente sem a arrogância da antiga gerente Lin que só sabia criticar. De repente, investigar. Jian Feng deu uma risada fria. Aquela risada, na brisa calma do mar, soava especialmente estridente. Tão grande habilidade, gerente Lin. Mesmo divorciada, não se esquece de exercer o controle onipresente da gerente Lin. Sua voz estava cheia de sarcasmo, cada palavra parecia envolta em gelo. Não é assim. Jian Feng, deixa eu explicar. Lin Qingyin deu um passo à frente, apressada. Mas foi interrompida pelo gesto de Jian Feng, que ergueu a mão, paralisando-a no lugar. Ela olhou para aqueles olhos frios e distantes. Olhos que transbordavam recusa. Seu coração parecia ter sido atingido por um martelo pesado. Doía tanto que ela mal conseguia respirar. Forçou-se a se acalmar.
Foi meu erro. Um erro terrível. Coloquei o trabalho como tudo. Tomei responsabilidade e pressão como resultados naturais. E negligenciei você. Negligenciei tudo entre nós. Achava que, se eu fosse forte o suficiente e carregasse tudo, estaria certa. Nunca pensei que as coisas que eu carregava acabariam por destruir o nosso lar. Ela fez uma pausa, a voz engasgada, os olhos rapidamente se avermelhando. Sempre que saio do trabalho e vejo no caminho uma família de 3, penso, se eu não me importasse tanto com o trabalho, será que teríamos um filho? Vim para me desculpar, ela disse tudo de uma vez. O peito subindo e descendo levemente, com uma coragem desesperada, olhando fixamente para Jian Feng. A brisa do mar soprava seus cabelos e as bordas de suas roupas. Ela estava ali, como uma planta que foi dobrada pela tempestade, mas ainda assim teimosamente erguida. No entanto, a expressão no rosto de Jian Feng não mostrava sinal algum de derretimento. Ele apenas a observava calmamente, sem qualquer ondulação nos olhos, como se estivesse assistindo a uma apresentação que não tinha nada a ver com ele. Aquele olhar gelava o coração de Lin Qing em mais do que raiva ou repreensão. Terminou? Ele finalmente falou, a voz assustadoramente calma. Lin Qing, seu pedido de desculpas é impressionante. Soa sincero. Mas, ele ergueu levemente o canto da boca, e naquele sorriso não havia calor algum, apenas cansaço infinito e indiferença. Tarde demais. Tarde demais, como uma bala fria, atingindo precisamente o coração de Lin Qing. Você me diz. Como remediar? Jian Feng deu um passo à frente, aproximando-se dela. O olhar afiado como uma faca, mas a voz baixa, com uma raiva contida. Remediar a noite de núpcias, quando fui deixado no quarto como um palhaço. Remediar os encontros interrompidos repetidamente por suas ligações de trabalho, até que me acostumei. Remediar o momento em que, com febre alta, assinei meu próprio nome como marido na cirurgia do pronto-socorro? Ou remediar quando, na porta do cartório, segurando o divórcio, você nem se deu ao trabalho de virar a cabeça? A cada palavra que ele dizia, o rosto de Lin Qing empalidecia um pouco mais. Seu corpo tremia incontrolavelmente. O coração de Lin Qing não é uma máquina, quebrado. Ainda pode ser consertado e reiniciado? Quando se quebra, está quebrado, a voz de Jian Feng. Com uma calma quase cruel. Você se acostumou a controlar tudo, a usar sua lógica e eficiência para resolver todos os problemas. Mas sentimentos não são projetos, não é com um simples errei, vou mudar que se restaura com um clique. A confiança desmoronou. Com o que você vai reconstruí-la? Com essa sua aparência gentil? Ou com a determinação de vir até aqui, coerente e cansada? Ele deu um passo para trás, restabelecendo a distância entre os dois. Aquele passo parecia separar dois mundos. Seu olhar era como um deserto estéril. Volte. Pequim é o seu campo de batalha. Lá estão suas responsabilidades, seus projetos. Seu diretor técnico. Não perca mais tempo aqui. Já acabou completamente entre nós. Levei um bom tempo para me acostumar com a paz daqui. Não venha me incomodar. Ao terminar, ele não olhou mais para ela, nem para o rosto que perderá toda a cor, nem para a luz vacilante em seus olhos. Virou-se decididamente e bateu o portão do pátio com um estrondo. A pesada porta de madeira isolou o interior do exterior. Lin Qing ficou paralisada do lado de fora, como uma estátua abandonada. O vento salgado do mar entrava pela gola aberta de sua roupa, trazendo um frio cortante. As últimas palavras de Jian Feng, cada uma como uma faca, cortavam precisamente todas as memórias e fantasias que ela tentava embelezar. Colocar a verdade sangrenta e irreversível completamente nua diante dela. Um coração partido está partido, não me incomode. Cada palavra é como uma pesada corrente, fixando-a firmemente no abismo da vergonha e do desespero. Ela pensou que a busca por milhares de quilômetros. Ela pensou que o seu arrependimento sincero, aos olhos dele, era apenas mais uma interrupção inoportuna, uma comovente autocomoção ridícula. As lágrimas finalmente transbordaram incontrolavelmente, escorrendo quentes pelo rosto gelado, caindo na areia sob seus pés, manchando-a instantaneamente com marcas escuras. Ela não emitiu nenhum som. No ar que se tornava cada vez mais cortante, Lin Qing ergueu a mão. Enxugou as lágrimas do rosto desajeitadamente com a manga, num gesto de uma brutalidade quase automasoquista. Ela respirou fundo várias vezes. O ar frio com um cheiro salgado, tentando sufocar os soluços que subiam na garganta. Ela olhou para o portão do pátio, que estava firmemente fechado.
símbolo de uma rejeição total. Seu olhar, da angústia e desespero iniciais, foi se acalmando aos poucos, até se condensar numa espécie de determinação obstinada, quase obsessiva, de queimar as pontes. Voltar? Não. Jian Feng tinha razão. Ela estava acostumada a controlar tudo, a não descansar até atingir seus objetivos. No campo de batalha de Jinzhou, ela nunca havia se rendido. Agora, nesta batalha que decidia a felicidade do resto da sua vida, ela não podia perder ainda mais. E também não podia se dar ao luxo de perder. É tarde demais. Ela murmurou para si mesma diante do portão fechado, com a voz rouca, mas com uma espécie de força. Jian Feng. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu não estiver morta, ainda não é tarde. Ela não hesitou mais. Virou-se, arrastando a pesada mala de viagem. E, passo a passo, percorreu o caminho de volta em direção a uma pousada familiar que parecia limpa e simples. Sua silhueta se alongava sob o sol poente, carregando uma obstinação trágica e desesperada. E ela, Lin Qingyin, já estava preparada para travar uma longa guerra de desgaste, e até mesmo uma batalha que poderia deixá-la coberta de feridas. Jian Feng, de costas para o portão frio do pátio, ouviu os passos que se afastavam gradualmente. Seu corpo tenso foi relaxando lentamente. Ele ergueu a mão e esfregou o rosto com força, tentando dissipar do coração aquela pontada que nem ele mesmo queria admitir. Ele também havia fantasiado, depois do casamento, poder ter uma vida feliz, fantasiado que eles poderiam ter um filho. E que nos fins de semana a família de 3 iria ao parque de diversões, pescar. Mas Lin Qingyin, com seu planejamento profissional, destruiu seus sonhos. Ele pensava que já havia erguido um muro alto o suficiente para resistir a qualquer invasão do passado. Mas a aparição de Lin Qingyin, seu rosto abatido, mas cheio de teimosia, seu arrependimento entre soluços, como uma faca de cozinha enferrujada, cortava seu coração a cada golpe. Nos dias seguintes, Lin Qingyin, como um fantasma, existia teimosamente na periferia do círculo de vida de Jian Feng. Ela se hospedou naquela pousada familiar. Não tentou mais invadir à força o pequeno pátio dele, mas sua presença estava em toda parte. De manhã cedo, quando Jian Feng, por hábito, abria o portão para caminhar até a praia, via pendurado na maçaneta uma bolsa térmica. Às vezes, dentro dela, ainda fumegava um mingau de frutos do mar encorpado e perfumado. Às vezes, eram alguns petiscos refinados ao estilo cantonês, camarões cristal translúcidos, pés de galinha cozidos no vapor com molho de feijão preto, macios e saborosos. Dava para perceber que ela havia ido longe, comprar numa loja tradicional da cidade. Às vezes, era um café moído na hora, morno e com um aroma encorpado, acompanhado cuidadosamente de uma pequena caixa de leite fresco. E açúcar mascavo, exatamente o sabor que ela preferia. Sem recado. Sem assinatura. Apenas o perfume frio e sutil que restava na bolsa térmica, pertencente a Lin Qingyin, lembrando vagamente a identidade de quem havia entregue a comida. Jian Feng, sempre sem expressão, pegava a bolsa térmica e a colocava nos degraus de pedra do lado de fora do portão. Às vezes, uma criança da vizinhança passava saltitando, curiosa, espreitando. Ele então fazia sinal para a criança levar. Na maioria das vezes, aqueles alimentos requintados ficavam sozinhos nos degraus de pedra, de mornos a frios, até serem levados por gatos de rua ou pelo lixeiro. Ao meio-dia, ela ia à pequena biblioteca do centro comunitário para ler. Assim que se sentou no lugar de sempre, perto da janela, e abriu o livro, pela visão periférica, está sentada numa área sombreada sob as árvores, mesmo do lado de fora da janela, uma figura familiar. Lin Qingyin usa uma camiseta simples e calças compridas, com um laptop fino apoiado nos joelhos. A luz da tela ilumina o seu perfil concentrado, como um cachorrinho que fez algo errado. À espera do perdão do dono, Jian Feng baixa rapidamente a cabeça, desvia o olhar quase que apressadamente. Força-se a concentrar nas páginas do livro, mas aquelas palavras impressas são como símbolos saltitantes que já não conseguem entrar na sua mente. O olhar dela, como fios invisíveis, enrola-se à volta dele, deixando-o perturbado. Ao entardecer, ela vai de bicicleta ao mercado de peixe no cais para comprar marisco fresco. No mercado barulhento, misturado com cheiro a peixe e brisa salgada do mar, ele consegue sempre avistar a figura de Lin Qingyin. Ela parece muito desconfortável naquele ambiente, franze ligeiramente a testa, evitando cuidadosamente as poças de água no chão. E as pessoas que vão e vêm.
Às vezes, fica diante de uma banca de marisco, perguntando algo de forma desajeitada ao vendedor, com o telemóvel na mão, como se estivesse a fazer traduções. Outras vezes, para diante de bancas de peixe, bolinhos de peixe caseiros, escolhe com cuidado e compra um grande saco. A sua aparência e postura contrastam totalmente com a agitação do mercado, mas, teimosamente, ela tenta integrar-se. Como uma personagem secundária que insiste em entrar em cena. Uma vez, Jian Feng estava agachado de lado, sem lhe dar qualquer oportunidade de se aproximar. Ele conseguia sentir que cada uma das suas evasivas deliberadas e frieza, cada saco térmico deixado no chão com indiferença, cada olhar que ele desviava rapidamente, cada vez que ele se virava e ia embora sem hesitar, eram como uma faca cega que lhe rasgava o coração repetidamente. Frustração e mágoa cresciam como vinhas a enrolar-se. Ele estava habituado à eficiência, habituado a ser orientado por objetivos. Mas esta batalha diante dele não tinha um manual tático claro, nem dados quantificáveis. Apenas Jian Feng, aquela parede silenciosa e dura chamada rejeição. Uma tarde, Jian Feng estava no pátio a cuidar de algumas suculentas que tinha comprado recentemente. Do lado de fora do portão do pátio, ouviu-se uma discussão ligeira. Senhorita Lin, realmente não pode. O Sr. Jian deu ordens, nada pode ser deixado à porta, especialmente o que a senhora envia. Era a voz do velho Shen, o administrador da comunidade. Com um tom de constrangimento. Sr. Shen, desculpe incomodá-lo. Só desta vez. É sopa de néspera que acabei de fazer. Eu vi que ele parecia estar com tosse há alguns dias. A voz de Lin Qing suplicava, já não era aquela superiora distante. Ai, senhorita Lin, não me dificulte as coisas. O Sr. Jian pediu especificamente, se eu visse novamente, que deitasse fora. Ou desse aos gatos. O tom do velho Shen estava cheio de impotência e compaixão. Um breve silêncio. Tudo bem, desculpe o incômodo, Sr. Shen. A voz de Lin Qing baixou, carregada de uma profunda decepção. Depois, o som do saco térmico, a ser colocado suavemente no chão. E, em seguida, os passos de Lin Qing a afastar-se. Aqueles passos pareciam muito mais pesados do que o normal. Lá dentro, no pátio, Jian Feng parou por um instante com o regador na mão. As gotas de água caíam, salpicando, nas folhas grossas das suculentas. Ele manteve uma expressão impassível e continuou o que estava a fazer, como se não tivesse ouvido nada. Só que o jato de água parecia estar um pouco mais forte do que antes. Ao entardecer, o céu escureceu. O vento do mar trazia a umidade antes da chuva. Jian Feng decidiu ir dar um passeio na praia. Mal tinha saído da entrada da rua, gotas grossas de chuva caíram sem aviso. Num instante, formou-se um véu de chuva. Ele praguejou baixinho e preparava-se para correr para casa buscar um guarda-chuva. Quando um grande guarda-chuva azul escuro se abriu sobre a sua cabeça, Jian Feng virou-se bruscamente. Lin Qing estava atrás dele, a meio passo de distância, segurando o cabo do guarda-chuva com ambas as mãos, para conseguir segurá-lo sobre a cabeça dele. Metade do ombro dela já estava exposto à chuva fria. A sua camisa clara rapidamente ficou encharcada numa grande área. A chuva escorria pelas pontas do cabelo dele, deslizando pelo seu rosto pálido, mas teimoso. Pega no guarda-chuva. Volta para casa depressa, não te molhes. A voz dele estava um pouco abafada pela chuva, mas carregava uma urgência que não admitia objeções, tentando colocar o guarda-chuva na mão dele. Este gesto, esta imagem dela segurar o guarda-chuva para ele na chuva, foi como uma pedra atirada a um lago profundo, quebrando instantaneamente a determinação de Jian Feng. A máscara fria mantida por dias, uma pressão reprimida por tempo demais, misturada com raiva, ressentimento, a chama da provocação intencional, uma dor que de repente sobe a cabeça. Lin Qing, o que você quer, afinal? Ele abruptamente afastou o cabo do guarda-chuva que ela estendia, com tanta força, que o guarda-chuva escapou de sua mão, girou e caiu no chão encharcado. A chuva gelada instantaneamente encharcou os dois. Jian Feng, como uma fera, completamente enfurecida, olhos vermelhos fixos nela, peito arfando violentamente. Sua voz, rouca e aos gritos pela fúria extrema, levar comida, levar sopa, seguir-me como uma sombra, e agora ainda vem me trazer um guarda-chuva? Você está tentando disfarçar suas emoções? Acha que assim pode me amolecer, me fazer esquecer como você me tratou? A chuva escorria pelos cabelos em sua testa, entrava em seus olhos, ardia dolorosamente.
mas não se comparava à fúria e à dor aguda em seu coração naquele momento. Guarde essas encenações para você. Não preciso disso. Ele apontou para o guarda-chuva solitário no chão. Depois para o fundo do beco, na direção do hotel onde ficava. Cada palavra saía como cacos de gelo espremidos entre os dentes. Após a última frase, ele não olhou mais para ela. Para aquele rosto que instantaneamente ficou pálido como papel, cheio de choque e mágoa. Sem se importar com a chuva torrencial. Virou-se e, sem olhar para trás, mergulhou na cortina de chuva. Sua figura rapidamente desapareceu na esquina do beco, deixando Lin Qingyin sozinha, imóvel como uma estátua na chuva torrencial. A chuva implacável a lavava. Suas roupas encharcadas grudadas no corpo, geladas e cortantes. O guarda-chuva que Jian Feng derrubara jazia na água lodosa, como os sentimentos dela, agora pisoteados. As palavras que ele lançara, como as maldições mais venenosas, ecoavam em seus ouvidos repetidas vezes. Cada palavra, como um chicote envenenado, açoitava violentamente seu coração, já coberto de cicatrizes. Mais humilhante do que ser apontada e repreendida por Wang Ming no escritório. Mais desesperadora do que enfrentar sozinha o quarto de núpcias vazio e frio. Todos os seus esforços, toda a sua humildade, todas as suas tentativas desajeitadas de agradar, aos olhos dele, não passavam de performances repugnantes e perseguições. A chuva gelada, misturada com lágrimas escaldantes, escorria descontroladamente em seu rosto. Ela olhou para a direção onde Jian Feng desaparecera, seu corpo tremendo violentamente, incontrolavelmente. Não pelo frio, mas por uma dor profunda, enraizada nos ossos, de ser completamente negada e rejeitada. Lentamente, ela se agachou, abraçando firmemente os joelhos gelados, enterrando profundamente o rosto. Seus ombros sacudiam violentamente, soluços abafados e quebrados. Finalmente não puderam mais ser contidos, transbordando do fundo de sua garganta, afogados no som tamborilante da chuva. A chuva torrencial lavava o beco estreito, a água gelada corria livremente sobre as lajes de pedra azul. Lin Qingyin, como uma estátua de barro abandonada, encolhia-se no chão encharcado. Braços firmemente enrolados em si mesma, seu corpo tremendo incontrolavelmente com soluços violentos. Aquelas palavras envenenadas de Jian Feng, como estalactites de gelo reais, perfuravam repetidamente seu coração já cheio de buracos. Todo o seu orgulho, toda a sua persistência, toda a sua coragem desesperada, naquela chuva gelada, foram lavados por completo, restando apenas uma miséria e um desespero profundos. Lin Qingyin e seu rosto cheio de preocupação e dor ainda entraram claramente em sua visão. Atrás de sua mãe, seu pai segurava outro guarda-chuva, sobrancelhas franzidas, expressão terrivelmente sombria. Mãe, pai. Lin Qingyin só conseguiu emitir duas sílabas quebradas. Uma imensa sensação de injustiça e fragilidade. Como uma enchente rompendo uma represa, instantaneamente a submergiu. Como uma criança perdida. Ela se atirou nos braços quentes e perfumados de sua mãe, chorando alto e inconsolável. Toda a repressão, toda a humilhação, todo o arrependimento. Com uma torrente de lágrimas liberadas, ela abraçou firmemente sua filha encharcada e trêmula de frio. Seu coração doendo incomensuravelmente. Ela ergueu os olhos para o marido, com uma determinação nunca antes vista. Lao Lin, não podemos continuar assim. Qingyin vai desmoronar. Aquele Jian Feng. Como ele pôde fazer isso com Qingyin? O pai de Lin, olhando para a filha soluçando descontroladamente nos braços da esposa. E então para o guarda-chuva encharcado de lama no chão, lembrando-se do comportamento recente dela. Desolado, sem valor e difícil de suportar, ele suspirou profundamente. Com olhar complexo, primeiro a leve de volta para trocar a roupa molhada. Que ela não fique doente de verdade, a voz dela baixa, carregada de uma gravidade que pressagia tempestade. A filha, desde pequena, nunca havia passado por tamanha injustiça. Mas em questões de amor, como um estranho pode julgar facilmente? No entanto, ver a filha nesse estado fez o coração dele, como pai, doer como se fosse esfaqueado. Enquanto isso, dentro da porta do poço no pátio, o clima era igualmente pesado e opressivo. Jian Feng correu de volta para casa, completamente encharcado. O cabelo desgrenhado colado na testa, gotas d'água escorrendo pelas pontas dos fios e pelo queixo. Seu peito subia e descia violentamente, não por causa da corrida, mas por causa do que acabará de. As palavras que ele disse há pouco foram muito pesadas. Na sala, estavam sentados dois visitantes inesperados. Os pais dela,
que obviamente tinham chegado há pouco. Na mesa de centro estavam os produtos típicos da terra natal que trouxeram. A mãe de Jian olhou para o filho, naquele estado miserável e furioso, e se levantou assustada. Xiaofeng, o que houve com você? Por que está assim de madrugada? Está chovendo tão forte lá fora. Ela se apressou para pegar uma toalha, enquanto Jian Feng, de cara fechada, sentou-se no sofá. O pai dele examinou, com um olhar penetrante, o estado emocional anormal do filho. Ela tinha ouvido vagamente a discussão acalorada do lado de fora do portão. O que aconteceu? A voz de Jian Feng não era alta, mas carregava a ameaça de quem manda na casa. Jian Feng, desajeitadamente, usou a toalha, que a mãe lhe entregou para esfregar o cabelo e o rosto, com movimentos grosseiros. Ele não queria explicar, e nem conseguia explicar direito. Aquela raiva sem motivo ainda se debatia dentro do peito. Nada, resmungou ele, com um tom irritado. Nada. A voz do pai de Jian subiu de repente. Nada? Você se pôs nesse estado horrível, e ainda diz nada? Nada? Você gritou lá fora, a ponto de toda a viela ouvir. Quem era lá fora? Não era Lin Qingyin? Aquele nome, como uma faísca, incendiou instantaneamente a emoção que Jian Feng tentava conter. Ela não me larga. Vem atrás de mim até aqui. Traz comida, traz sopa. Me segue como uma sombra. Agora ainda veio, fingindo, querer me dar um guarda-chuva. Para quem está representando? Onde estava antes? Agora vem bancar a apaixonada. Já estou farto. Mandei ela ir embora, o mais longe possível. Ele, como uma fera encurralada completamente enfurecida, contra seus próprios pais, rugia, como se quisesse despejar toda a raiva acumulada daquele tempo. De uma vez, a mãe de Jian, assustada com a reação, nunca vista antes do filho, ficou parada sem saber o que fazer, com os olhos vermelhos. O olhar dele varreu o cavalete no canto da sala, coberto por um pano, mas com uma ponta da tela aparecendo na borda. Já não eram mais aquelas paisagens marítimas ensolaradas de antes, mas um mar carregado e sombrio, com ondas revoltas, e até mesmo manchas vermelhas profundas e penetrantes, como se fossem cortes de lâmina. Olha o que você tem pintado. Que porcaria é essa? O pai de Jian apontou para o cavalete. É isso que você chama de paz? Esse fogo dentro de você ainda não se apagou. Você só está usando a frieza e a fuga para puni-la. E também para se atormentar. O pai de Jian respirou fundo, suavizando o tom, com um ar de conselho sincero. Xiaofeng, não estou pedindo para você perdoá-la. As besteiras que ela fez antes realmente te machucaram fundo. Mas na vida de uma pessoa, quem nunca erra? O importante não é ficar agarrado aos erros do passado. É ver se aquela pessoa está verdadeiramente arrependida, se vale a pena dar mais uma chance. Quando sua mãe teve você, houve complicações no parto e ela quase morreu. Depois que acordou, ficou com um temperamento muito esquisito, brigava comigo por qualquer coisinha, quebrava coisas. Dizia que não dava mais para viver, que queria o divórcio. Naquela época, eu era jovem e arrogante. E também estava com uma raiva guardada, achava que ela não entendia o cansaço do meu trabalho. Mas depois, foi você, envelhecido, que me despertou com uma frase. Ele disse. Ele deu a vida para lhe dar um filho, agora está sofrendo na alma e no corpo. Você, um homem adulto. Por que se importar com ele? Ele descarrega a raiva em você porque você é a pessoa mais próxima dele. Se não for em você, em quem ele vai descarregar? A voz de Jian Gao estava um pouco grave. Naquele momento entendi que, às vezes, não é que a outra pessoa não se importa, mas sim que ela pode estar passando por dores e pressões que você não imagina, e a forma de expressão está errada. Eu deixei de lado aquele orgulho e ressentimento sem valor, e o acompanhei com paciência, cuidando dele. Aos poucos, a vida voltou aos eixos. A criança de Qingyin tem um temperamento muito forte,
valoriza demais o trabalho. Mas desta vez ele conseguiu deixar de lado tudo da precisão, viajar milhares de quilômetros para te seguir, suportar seu rosto frio, e até mesmo, sendo insultado por você, não ir embora. Esse sentimento, essa persistência, será que você realmente não vê nenhuma sinceridade? Ou será que você apenas está com medo? Com medo de ser ferido novamente, então prefere usar a casca mais dura para se retirar e se esconder. As palavras de Jian Hu, como um martelo pesado, batiam repetidamente no coração de Jian Feng. No local mais frágil, ele olhava fixamente para o pai, para o olhar do pai. Aquela compreensão pesada e a preocupação oculta, a raiva e o rancor acumulados no peito, como um balão furado, murcharam rapidamente. Em seu lugar, veio uma enorme confusão e um traço de constrangimento por ter seus pensamentos descobertos. Ele tem medo? Sim, ele tem medo. Ele tem medo de entregar o coração novamente, e em troca receber mais uma vez um frio penetrante e uma indiferença considerada natural. Ele construiu muros altos, isolando, e também isolando todos os possíveis danos e esperanças. Ele caiu exausto no sofá, enfiou as mãos no cabelo molhado e enterrou profundamente o rosto. Os ombros tremiam levemente, não mais por raiva, mas por um cansaço que não encontrava lugar para descansar. E luta. As palavras do pai, como uma luz forte, invadiram seu interior deliberadamente fechado, impedindo de continuar se iludindo, se escondendo atrás do muro chamado ódio. Na pensão familiar do outro lado da cidade, Lin Qingyin, envolta em uma espessa ansiedade, encolhia-se nos braços da mãe. Com as mãos finas, a água quente já tinha dissipado o frio do corpo, mas não conseguia aquecer aquele coração perfurado e cheio de buracos. Ela, entre soluços, intermitentemente, contou aos pais tudo o que aconteceu nesse período, desde que ele percebeu o erro, até a busca deixando de lado a dignidade, e depois as recusas cada vez mais frias de Jian Feng. E também a humilhação na chuva de hoje, que o lançou completamente no abismo. A mãe de Lin ouviu, com o rosto banhado em lágrimas, batendo com carinho nas costas da filha. Criança boba, você sofreu injustiça. Ela olhou para o marido, com a voz embargada. Lao Lin, veja como Qingyin está assim. Esse Jian Feng tem um coração muito duro. O pai de Lin ouviu em silêncio todo o tempo. Com um semblante cada vez mais sombrio, ele acendeu um cigarro e foi até a janela, olhando para a chuva fina que ainda caía do lado de fora. Na névoa, seu olhar era aguçado e complexo. Após um longo tempo, ele apagou o cigarro, virou-se, com voz grave, mas com uma força incontestável. Qingyin, isso não resolve o problema. Seu olhar pousou na filha, no rosto pálido e abatido. Eu te pergunto, agora você realmente sabe onde errou? É realmente amor por ele, quer reconquistá-lo, e não por causa de ressentimento ou achar que o divórcio faria você perder a face? Lin Qingyin ergueu a cabeça de repente, os olhos confusos cheios de tristeza e dor. Pai, eu realmente sei que errei. Fui muito idiota. Eu transformei o trabalho numa forma de fugir das responsabilidades familiares. No único jeito de provar meu próprio valor, eu considerei o esforço e a espera dele como algo óbvio. Nunca pensei do ponto de vista dele. Eu o amo, não é por ressentimento. Se fosse apenas por orgulho, eu, Lin Qingyin, não me rebaixaria ao pó para implorar a ele. Sua voz estava embargada, mas extremamente firme. O pai olhou nos olhos da filha, examinando cada pequena expressão no seu rosto. Finalmente ele balançou a cabeça lentamente. Ele foi até a filha, sua figura alta carregava uma pressão esmagadora. Guarda essas lágrimas e esse ressentimento. Esse estado em que estás agora só serve para magoar a tua mãe e fazer com que o Jian Feng te despreze ainda mais. Não serve para nada. Queres que ele veja a tua mudança? Não é a levar-lhe algumas refeições ou assegurar-lhe um guarda-chuva. Essas demonstrações baratas de afeto. É com ações, com tempo. Com essa garra e responsabilidade que tens, Lin Qingyin, no fundo do teu ser. Ele fez uma pausa. Em vez de hesitares, amanhã de manhã vens comigo à casa do Jian Feng. Não para implorar, mas para pedir desculpa por toda a negligência e dor que causaste no passado. Pede-lhe desculpa solenemente, e pede também desculpa aos pais dele. Fomos nós que não educamos bem a nossa filha, que o fizeste falhar aos seus deveres no casamento. Depois, arrumas as tuas coisas e voltas comigo para Kyoto. Lin Qingyin e a mãe exclamaram ao mesmo tempo. Voltar para Kyoto? A mãe de Lin não compreendia. Então, Qingyin,
Voltar para Kyoto não é desistir? O pai de Lin, com o olhar penetrante, disse, é para voltares e resolveres de vez todos os teus assuntos. O que tiveres de passar, passa. O que tiveres de delegar, delega. Demite-te do teu cargo de gestora do teu subdepartamento. O quê? Lin Qingyin ficou completamente estupefacta. Não queres desistir? O pai de Lin soltou um riso frio. Se não queres desistir do teu cargo, mais vale desistires já de reconquistar o coração do Jian Feng. Não se pode ter tudo. Tu, Lin Qingyin, já que escolheste recuperar o que é teu, ter uma família, tens de ter a coragem de queimar os navios. Volta. Trata do teu trabalho. Deixa tudo limpo. Depois, volta para aqui, de cabeça erguida. Sem nenhuma preocupação que te pese. Usa cada dia que vier para provar que o teu arrependimento de hoje não é fruto do pânico. Para aprenderes de novo a ser esposa, e não uma máquina que só tem código na cabeça. As palavras do pai de Lin foram como um trovão que explodiu na mente confusa de Lin Qingyin. Demitir-se do trabalho. Abandonar tudo que conquistara após anos de luta. Essa ideia já lhe passará pela cabeça, numa fração de segundo, nas noites mais desesperadas, mas nunca como agora. Proposta pelo pai de forma tão radical, o impacto foi tão grande que a deixou sem palavras. Pai, ela murmurou, os lábios a tremer, o coração num turbilhão. Aquele trabalho fora todo o seu orgulho e o seu valor. Fora a base que a sustentava e a mantinha de pé neste mundo cruel. Abandoná-lo era como arrancar a casca dura que a protegia para sobreviver. Então, já não tens coragem? O olhar do pai de Lin era de escrutínio e pressão. Ou será que, no teu coração, esse trabalho é, afinal, mais importante? Se é esse o caso, desiste de uma vez. Não voltes a incomodar o Jian Feng, nem atormentes a ti mesma. Continua a ser a tua Lin Qingyin para o resto da vida. Passa a vida com os teus projetos. Não! Lin Qingyin quase gritou, a voz rouca, como quem queima os navios. As palavras do pai foram como uma faca afiada, que abriu, com precisão, as últimas hesitações e esperanças fúteis que guardava no coração. Ergueu a cabeça de repente, e a confusão e fragilidade que antes tinha nos olhos foram substituídas por uma determinação quase trágica. Demito-me. Assim que voltar, demito-me. Eu queria ter tudo, mas acabei por usar o trabalho, essa desculpa aparentemente nobre, para negligenciar o tempo e o afeto que pertenciam à família, para reconquistar o Jian Feng, para reconstruir aquela casa que ela própria destruíra. Tinha de cortar de vez a corda que a amarrava firmemente à identidade de Lin Qingyin, e começar de novo com uma atitude nova, sem qualquer bagagem. Bem, os olhos do pai de Lin finalmente revelaram um lampejo de aprovação. Ele deu umas palmadinhas no ombro da filha. Agora sim, és a filha do meu Lin Zingugo. Amanhã vens comigo pedir desculpa. Então voltamos para casa para tratar do que você precisa tratar. Na manhã seguinte, o tempo estava limpo, o ar excepcionalmente fresco, com a umidade salgada típica da brisa do mar e o perfume da terra. A porta do pequeno pátio do Jian foi batida. Jian Feng não dormiu a noite toda, com olheiras escuras sob os olhos. Ao abrir a porta, viu do lado de fora os pais de Lin, e atrás deles, embora ainda pálida e abatida, mas com um olhar extraordinariamente calmo, Lin Qingyin, que estava ereta. Ele ficou paralisado. Tio, tia, entrem. Jian Feng se afastou para o lado. Sua voz carregava um toque de complexidade difícil de perceber. Os pais de Jian também saíram ao ouvir. O clima estava pesado. O pai de Lin falou primeiro, com voz alta e franca. Jian Feng, compadre, comadre, viemos hoje especificamente com sinceridade para pedir desculpas. Lin Qingyin respirou fundo, deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos de Jian Feng. E também olhou para os pais de Jian atrás dele. Seu olhar não mais se desviava, não era mais humilde. Trazia uma franqueza depois de deixar para trás as aparências, e um peso. Jian Feng, pai, mãe. Pela primeira vez usou esse tratamento, com voz clara e firme. Desculpe. Este pedido de desculpas chegou tarde demais, muito tarde. No passado, fui egoísta demais. Muito arrogante. Eu via o trabalho como a única forma de fugir das responsabilidades familiares e provar meu valor. Naturalmente, eu desfrutava da sua tolerância e espera, mas nunca me importei verdadeiramente com seus sentimentos. Não cumpri o dever que uma esposa deveria cumprir. Ignorei você. Machuquei você. Nas vezes em que você mais precisou de mim, eu estive ausente, uma e outra vez.
Até quando você estava doente no hospital e precisava assinar o termo de cirurgia, eu ainda estava diante da tela do computador. Não fui uma esposa qualificada. Sua voz tremia ligeiramente, mas ela se esforçava para se controlar. Continuou claramente: ontem, o pai me xingou. Ele tinha razão. Lágrimas e queixas não adiantam. Eu vim até aqui, mesmo que seja assim. Mesmo que seja assim, mais do que dizer que quero te reconquistar, é que eu mesma não consigo deixar de lado aquela insatisfação e culpa. No fundo, ainda é egoísmo. Eu nunca entendi verdadeiramente o quão profundo foi o sofrimento que você passou, nem tive a determinação radical para mudar. Ela fez uma pausa, seu olhar fixo e determinado em Jian Feng. Então hoje vim formalmente pedir desculpas a você e também aos pais. Peço desculpas por todas as minhas ações passadas. Depois disso, voltarei para Kyoto com meus pais. As pupilas de Jian Feng se contraíram ligeiramente. A voz de Lin Qingyin ficou ainda mais clara e firme. Voltando, vou renunciar ao cargo de gerente do departamento técnico do grupo, fazer uma transição completa de todo o trabalho. Tudo em Kyoto, carreira, posição, glória, não quero mais nada. Ela viu o choque nos olhos de Jian Feng e a comoção no rosto dos pais dele. Seu coração ficou ainda mais calmo, porque eu sei que se eu voltar ainda com a minha antiga identidade e algemas, não importa o que eu faça, não conseguirei realmente recomeçar. Somente me despedindo completamente da gerente Lin poderei reaprender como ser uma verdadeira Lin Qingyin, uma que ainda tem o direito de estar ao seu lado e se esforçar para reparar o passado. Depois de dizer isso, para Jian Feng, para os pais de Jian, ela fez uma reverência profunda, quase em ângulo reto. Esse gesto estava carregado de lembranças pesadas e de uma determinação irrevogável. O pátio estava em silêncio, apenas o som do vento marinho nas folhas. Jian Feng ficou parado, olhando para aquela figura profundamente curvada. Uma tempestade se agitava dentro dele. Renunciar ao emprego. Abrir mão de tudo que ela conquistou com metade da vida. O peso dessa decisão superava em muito todas as suas demonstrações de fraqueza e lágrimas anteriores. Pela primeira vez, ele sentiu claramente que ela não estava encenando, nem buscando compaixão. Ela estava realmente se despojando de sua casca mais dura, de uma forma quase autodestrutiva para provar seu arrependimento. Jian Feng observou aquela cena, seus olhos exibindo emoções complexas, choque e também uma comoção implícita. A mãe de Jian já não conseguia conter as lágrimas. O pai de Lin deu um passo à frente, ajudou a filha a se levantar, e então olhou para Jian Feng, com um tom solene. Jian Feng, os erros de Qingyin no passado, eu, como pai, também tenho responsabilidade. Fomos tolerantes demais com sua ambição profissional, negligenciamos ensiná-la a ser uma boa esposa. E Nora, hoje trazê-la para pedir desculpas é a posição da família Lin. Quanto a você perdoá-la ou não, e se está disposto a dar a ela mais uma chance, isso é liberdade sua. Nós nunca vamos forçar. Depois que Qingyin pedir demissão, vamos levá-lo de volta para Pequim. Incentivaremos o desenvolvimento da carreira subsequente de Li. Depois disso, se ele voltar, seja para ficar ou para partir, será inteiramente por sua vontade. A família Lin nunca mais interferirá. As palavras do pai de Lin foram ditas com firmeza, deixando clara sua posição e concedendo a Jian Feng o máximo respeito e espaço de escolha. O olhar de Jian Feng permaneceu por muito tempo sobre Lin Qingyin. Ele endireitou o corpo, erguendo ligeiramente a cabeça, encontrando o olhar dela. Em seus olhos havia dor e apreensão, mas sobretudo uma serenidade quase como o renascimento. E uma calma de quem aguarda um julgamento. A luz do sol caía sobre seu rosto pálido, revelando uma fragilidade impressionante. A garganta apertou-se. 1000 palavras se acumularam em seu peito, mas no final se transformaram em um gesto difícil. Ele se virou ligeiramente, sem dizer que perdoava, nem recusar. Apenas desobstruiu o caminho para o portão do pátio. Esta postura silenciosa era por si só um sinal de que não mais expulsava com rigidez, uma permissão vaga, que deixava margem para recuo. Lin Qingyin, ao ver seu gesto, encheu os olhos de lágrimas novamente. Mas desta vez, não deixou que as lágrimas caíssem. Pressionou os lábios com força. E, voltando-se para Jian Feng e para os pais dele, curvou-se profundamente mais uma vez. Então, segurou o braço de sua mãe e, seguindo o pai, saiu passo a passo daquele pátio. O pátio que carregava todos os seus amores e desavenças. Sua figura ainda era esguia, mas mantinha-se ereta.
com uma determinação de quem marcha para um campo de batalha desconhecido. Vendo a família de Trey se afastar, até desaparecer na esquina, Jian Feng permaneceu em silêncio no mesmo lugar. O sol estava ofuscante. Ele ergueu a mão para proteger os olhos. No fundo do seu coração, aquela água estagnada e congelada recebeu uma pedra chamada determinação, provocando ondas imensas e estrondos. Será que ela realmente vai pedir demissão? A brisa do mar acariciava suavemente seu rosto, trazendo um murmúrio distante das marés. A resposta parecia não estar mais distante. Do lado de fora da sala de parto de alto nível, a atmosfera estava tensa como uma corda de arco esticada. Jian Feng, como uma fera inquieta, andava de um lado para o outro no corredor. Os sapatos caros batiam no chão, produzindo um eco rápido e abafado. O paletó do terno já havia sido tirado e jogado descuidadamente sobre o braço. 2 botões da camisa estavam desabotoados, revelando a linha tensa do pescoço. Gotas de suor cobriam sua testa. Seu olhar fixava-se intensamente na porta fechada da sala de parto, como se enfrentasse o desconhecido. Os gemidos abafados de dor que vinham de dentro, cada um era como um chicote em seu coração. Por que está demorando tanto? Não disseram que estava tudo bem? Perguntou, com a voz rouca, a enfermeira ao lado, num tom repleto de pânico incontrolável. A enfermeira o acalmou com paciência. Senhor Jian, partos de gêmeos naturalmente demoram mais. A senhora Lin está com os sinais vitais estáveis. Os médicos estão lá dentro. Não se preocupe tanto. Não me preocupar? Como eu não vou me preocupar? Jian Feng a interrompeu bruscamente, a voz elevando-se sem controle, com uma ansiedade à beira do colapso. Lembrou-se do último exame pré-natal, quando o médico mencionou discretamente que Lin Qingyin, devido ao excesso de trabalho anterior, estava com a saúde debilitada e, por serem gêmeos, o parto poderia ser difícil. Essa preocupação agora era ampliada ao infinito, quase engolindo sua razão. O tempo passava segundo a segundo, como uma faca cega cortando carne. A porta da sala de parto se abria ocasionalmente, com enfermeiras entrando e saindo apressadamente. Cada vez, o coração de Jian Feng subia à garganta. De repente, a porta foi escancarada. Um médico de máscara saiu rapidamente, com expressão grave. Senhor Jian Feng? Sim, estou aqui. Jian Feng avançou num pulo, o coração disparado, quase saltando pela boca. O médico falou rápido. A parturiente está com inércia uterina, o trabalho de parto estagnou. A frequência cardíaca fetal está diminuindo. Estamos tomando medidas, mas a situação não é boa. Precisamos da sua assinatura. Podemos ter que preparar uma cesariana de emergência. Além disso, o médico fez uma pausa, com um tom ainda mais pesado. Prepare-se mentalmente. Se houver uma situação crítica, esteja preparado. Jian Feng arrancou o termo de consentimento e a caneta das mãos do médico. Seus dedos tremiam violentamente pelo esforço excessivo. A ponta da caneta quase rasgava o papel. Com toda a força do corpo, assinou seu nome, que saiu torto. Cada traço parecia gravado a faca em seu coração. Proteja-a, por favor. Por favor, proteja-a 1000 vezes, por favor. Ele agarrou o braço do médico com força, os olhos vermelhos, cheios de vasos sanguíneos. Um medo indescritível, implorando como uma criança indefesa. Que criança? Que futuro? Naquele momento, tudo se tornou insignificante. Ele só queria que ela vivesse, só que Lin Qingyin vivesse. O médico acenou com a cabeça, compreendendo. Virou-se rapidamente e voltou para a sala de parto. A porta se fechou novamente, isolando tudo lá dentro, vida ou morte. Jian Feng parecia ter sido drenado de todas as forças, encostou-se na parede fria e deslizou lentamente para o chão. O suor encharcou sua camisa, o cabelo da testa grudado na pele úmida. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam violentamente, sem controle. Um soluço abafado, fragmentado, escapou por entre os dedos. Um medo imenso, como uma maré gelada, o engolfou. Nunca sentiu tão profundamente que não poderia perdê-la. Todos aqueles rancores, friezas, distâncias do passado, diante da vida e da morte, eram minúsculos como poeira. Ele só sabia que, se a perdesse, seu mundo desabaria completamente. Não sabia quanto tempo passou, como se fosse uma eternidade. A porta da sala de parto finalmente se abriu novamente. Senhor Jian Feng. Parabéns! Mãe e bebês estão bem. A enfermeira segurava 2 pequenos embrulhos, com um sorriso de alívio no rosto. São um casal de gêmeos muito saudáveis. A senhora Lin está um pouco exausta. Em observação,
mas logo poderá sair. A testa de Jian Feng se descontraiu de repente. Jian Feng ergueu a cabeça abruptamente. Em seus olhos cheios de vasos sanguíneos, explodiu subitamente um enorme, indescritível brilho. Ele quase se levantou usando mãos e pés, cambaleando até a enfermeira, mas seu olhar, desesperadamente, a ultrapassou, fitando a sala de parto. E ela? Como está Qin? Sua voz estava rouca, grave, com um tremor de quem sobreviveu a um desastre. A senhora Lin está bem, só muito cansada. Dormindo. A enfermeira sorriu e se afastou. Naquele momento, a maca foi empurrada para fora. Lin Qingyin estava deitada, o rosto pálido como papel. O cabelo encharcado de suor, grudado desordenadamente nas bochechas e testa. Os lábios sem nenhum traço de cor. Toda ela parecia tão frágil que um sopro de vento a dissolveria. Ela mantinha os olhos fechados, como se estivesse em um sono profundo. O coração de Jian Feng se apertou novamente. Ele se jogou ao lado da cama, segurou com cuidado a mão dela, fria, pendida na borda. A voz tão suave como se temesse perturbá-la. Qingyin, Qingyin. Os cílios de Lin Qingyin tremeram. Com enorme esforço, ela abriu uma pequena fresta. A visão ficou desfocada por um momento até se fixar no rosto de Jian Feng, repleto de preocupação, pânico e uma enorme alegria. Vendo os olhos vermelhos dele e as lágrimas ainda secando em seu rosto, o coração dela sentiu como se algo tivesse batido forte, uma sensação agridoce e apertada. Com um pouco de força que lhe restava, ela apertou levemente a palma suada dele. Os lábios rachados se moveram, soltando um sopro quase inaudível, como um murmúrio de sonho. Ou como o medo e a dependência mais profundos acumulados no fundo do coração. Aquelas duas palavras, como uma corrente elétrica, instantaneamente romperam todas as defesas de Jian Feng. Suas lágrimas não puderam mais ser contidas. Jorrando em caudal, ele se inclinou, encostou a testa suavemente no dorso frio da mão dela. Lágrimas escaldantes caíram na pele dela. Sua voz embargada, quase indistinta. Não vou embora, não vou a lugar nenhum. Qingyin, estou aqui, bem aqui, ao seu lado. Nós, os bebês, estão bem. Estão todos bem. Ele falava sem nexo, repetindo garantias. Contando, como se quisesse desabafar todo o medo dos últimos 2 anos. Toda a alegria de tê-la de volta. Lin Qingyin ouvia a voz embargada dele. Sentia as lágrimas quentes no dorso da mão. Os cantos dos lábios se ergueram, quase imperceptivelmente, e ela fechou os olhos novamente, exausta. Desta vez, sua respiração se tornou calma e longa, com uma sensação de paz e relaxamento nunca antes sentida. Papai, peguei um peixe. Jian Feng virou-se e viu a cena. Que sonhara a vida inteira, o filho cheio de energia, segurando um pequeno peixe, correndo em sua direção, seguida pela filha, Lin Qingyin ao lado, um pouco irritada, diz. Vá mais devagar, cuidado para não cair. Neste momento, Jian Feng sentiu que era a pessoa mais feliz do mundo, sem dúvida.